Neste vídeo, nós vamos falar sobre representação de sistemas próprios na forma de espaço de estados. Então, no caso próprio, eu tenho um sistema em que a derivada da entrada e a derivada da saída possuem a mesma ordem. Então, aqui eu tenho um sistema de ordem 3, derivada terceira da saída, e aqui também aparece derivada terceira da entrada. Então, como representar esse sistema aqui na forma de espaço de estados? O primeiro passo é definir as três variáveis de estado, x1, x2 e x3. Então, x1 é y menos beta zero de t, x2 é a derivada de y menos beta zero, derivada de u menos beta 1 u de t, e o x3 é a derivada segunda de y menos beta zero, derivada segunda de u menos beta 1, derivada de u menos beta 2 u de t. Reparem que x2 é a derivada de x1 menos beta 1 u de t. Então, reparem que x2 é a derivada de x1, eu derivo esses dois elementos aqui, menos beta 1 u de t. E o x3 é a derivada do x2, então estou derivando esses três elementos aqui, apareceram aqui, menos beta 2 u de t. Então, eu já consigo escrever as equações para x1 ponto e x2 ponto. Ou seja, a derivada de x1 é x2 mais beta 1 u de t. A derivada de x2 é o x3 mais beta 2 u de t. Então, o que está faltando é encontrar a derivada para x3, né? O x3 ponto. Esse é o nosso próximo passo. Da definição, x3 foi definido dessa forma aqui, né? Eu preciso da derivada de x3, eu aplico a derivada dos dois lados da equação, e agora apareceu aqui a derivada terceira de y. A equação original do sistema, ela contém a derivada terceira de y. Então, eu isolo a derivada terceira de y na equação original e vou substituir aqui dentro. Fazendo isso, essa parte em vermelho veio da equação original, menos a parte em preto que já existia aqui na derivada do x3. Na sequência, eu preciso substituir y ponto e y2 pontos pelas equações que vão ser usadas, as equações da definição, né? Então, na definição, eu consigo recuperar quem é y ponto e quem é a derivada segunda de y. Relembrando, eu tinha o x1, y menos beta zero de t, eu consigo isolar o y de t aqui. Eu tenho uma equação para x2 que envolve a derivada de y, eu consigo isolar a derivada de y na segunda equação. Na terceira equação, eu vou isolar a derivada de y2, que é a derivada segunda de y. Agora eu recomendo que vocês substituam essas três variáveis aqui na equação anterior e simplifiquem para recuperar esse resultado aqui da derivada de x3. Então, essa é a derivada de x3. Eu ainda tenho derivadas da entrada que aparecem aqui nessa expressão. Isso não é o ideal para representação em espaço de estados ainda. Então, ela não admite derivadas das entradas. Para resolver esse problema, eu preciso fazer uma escolha aqui para as variáveis beta 0, beta 1 e beta 2. Então, quando eu escolho beta 0 igual a B0, eu estou anulando aqui essa primeira expressão aqui, beta 0 menos B0 menos beta 0 vai ser 0, eu vou anular a derivada terceira de u. Seguindo esse mesmo processo, eu faço uma escolha para beta 1, que anula a derivada segunda de u de t. Então, se você substituir essa expressão aqui dentro, você vai anular a derivada segunda de u de t. E por último, com essa escolha para beta 2, você anula a derivada de u de t. Dessa forma, eu vou escrever beta 3 como todos esses componentes aqui dentro do parênteses, essas operações aqui, vou chamar de beta 3 para representar a derivada de x3 de uma forma compacta. Então, a derivada de x3 é menos a3x1, menos a2x2, menos a1x3, mais beta 3 u de t. Então, agora eu estou numa forma linear, né, em função de x1, x2, x3 e u. De posse das três equações, eu consigo escrever na forma matricial. Derivada de x1 é 0x1 mais 1x2 mais 0x3 mais beta 1 u de t.
O x2 ponto é 0x1, 0x2, mais 1x3, mais beta 2 u de t. E a derivada de x3, derivada primeira, desculpe, é menos a3x1, menos a2x2, menos a1x3, mais beta 3 u de t. Preciso escrever a expressão da saída agora. Da definição, y de t é x1 mais beta 0 u de t. A equação da saída pode ser escrita como 1x1, 0x2, 0x3, mais beta 0 u de t. Então, essa é a representação x ponto, esse vetor aqui, ax, então essa aqui é a nossa matriz A, o vetor de estados x, mais B, essa matriz aqui das entradas, vezes u de t. Na saída eu tenho y igual a cx, então essa aqui é a matriz C, vezes o vetor de estados x, mais D vezes u de t. De acordo com a metodologia apresentada, qualquer sistema do tipo próprio, em que as derivadas da saída têm a mesma ordem das derivadas das entradas, pode ser representado no espaço de estados com matrizes A, B, C e D. Então, reparem que aqui a matriz A ela vai ser construída com elementos 1 acima da diagonal principal e na última linha você vai colocar os coeficientes que acompanham as derivadas de y. Então, você vai começar aqui do AN, que acompanha o y de t, sempre trocando o sinal, menos AN menos -1, menos AN-2, até menos A1. Reparem que aqui eu estou com 1, o coeficiente aqui é 1. Tá? Então, se não for na sua equação, você precisa dividir toda a equação pelo coeficiente que está acompanhando o y de t. A matriz B vai ser beta 1, beta 2 até beta n. Então, aqui tem uma expressão para você calcular cada um desses valores de beta. Tá? Uma expressão genérica. A saída vai ser uma matriz com 1 e os outros elementos iguais a 0. E o D vai ser igual ao beta 0, que é o próprio B0. Tá? Então, se vocês repararem aqui, essa estrutura é a mesma estrutura que apareceu no nosso resultado que está apresentado aqui. Tá? Então, é uma diagonal acima da diagonal principal, uma diagonal de 1s. E esses coeficientes aqui são os coeficientes da equação diferencial original. Tá? Aqui apareceu beta 1, beta 2, beta 3. Aqui, aquela matriz de 1 com os outros elementos iguais a 0. E a matriz D é o próprio beta 0.